Olá, amigos. Meu nome é Luiz Hu Rivas. Sou autor da coleção de livros Espiritismo Fácil. Vamos fazer as nossas videoaulas com o tema Reencarnação Fácil. Fácil entendimento. Vamos observar algumas dúvidas que existem em torno à reencarnação. Muitas pessoas se perguntam, será que existe a reencarnação? Eu posso reencarnar? Será que se reencarna como homem, mulher? O que fala a ciência sobre a reencarnação? Existem almas gêmeas? Como se explica a escolha das profissões? Reencarnamos em outros mundos? E o karma? O que é o karma? Ou existem causa e efeito? Então, vamos analisar um pouquinho sobre isto. Começamos com a nossa primeira ilustração. Evolução espiritual. Existe uma admirável lei que harmoniza o universo, faz que tudo sirva, tudo se encadeie na natureza. O princípio dos espíritos, ou princípio espiritual, evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Na ilustração nós vemos um gráfico que mostra o átomo começando o seu processo de evolução e avançando pelo reino mineral, depois pelo reino animal, vegetal, animal, até finalmente chegar no reino hominal, onde nós nos encontramos, para depois chegar a ser um espírito puro, no final de sua primeira parte na escala evolutiva. E daqui a evolução continua. Isso quer dizer o quê? Que nós viemos progressando, a nossa essência, o nosso princípio espiritual vai avançando. Mas muitas pessoas vão perguntar, e então a gente foi árvore, eu fui uma pedra? Não, não é bem assim. O princípio espiritual foi progredindo. Nós começamos a tomar consciência da nossa realidade há pouquíssimo tempo. Há 1.800.000 anos, quando o Homo habilis começa a elaborar suas primeiras ferramentas, poderíamos dizer que já algumas noções de tecnologia começam a surgir, né? Depois, com o Homo erectus, quando já começa a conquistar algumas regiões na África, no ano 1.500.000 anos atrás, já começam os princípios, as primeiras reencarnações a ser mais marcantes. Logo, quando surge o Homo sapiens, 300, 400.000 anos aqui, e finalmente, com a desaparição do homem de Neandertal, nós já estamos em um momento em que os mundos primitivos começam a funcionar. Nossas primeiras noções de reencarnação começam a tomar peso. E hoje nos encontramos em um processo que vai nos levar a ser os homens do amanhã, homos virtuais, né? O homem virtual. E finalmente, eu chamaria do homem angelical, o espírito puro, né? Esse é o nosso destino imediato, mas a evolução continua. A reencarnação é um processo que é consequência de uma lei maior, uma lei divina, que é a lei do progresso, que está empurrando tudo para frente. E como consequência surge a reencarnação. Vamos observar aqui no desenho, na ilustração, se os espíritos evoluem. Dizem os espíritos que sim, a vida dos espíritos é muito similar à vida dos nossos corpos. Ela passa gradualmente de estado do embrião ou da infância, para chegar depois de muitos períodos ao de adulto, que seria o estado do espírito puro. Sendo assim, nós evoluímos do átomo primitivo, tudo vem evoluindo até os estados que são chamados metaforicamente de arcanjo. Nesta ilustração, observamos a parte filosófica da reencarnação. A reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico. Assim, os espíritos têm muitas existências sucessivas até a sua purificação. A reencarnação fundamenta-se na justiça de Deus e na revelação dos espíritos. Um bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para a sua reparação. Allan Kardec vai chamar esta lei de pluralidade das existências. Né? E com a reencarnação,
nós mais ou menos podemos compreender o seguinte: por que existem pessoas que nascem com condições físicas ou intelectuais melhor que outras? Tem crianças que desde pequenininhas já são quase gênias, né? Tem dotes para melhor escrever, pintar, desenhar, música, canto, tem talentos, ou algumas têm tendências que um se pergunta de onde tirou isso, né? E ainda mais nos nossos tempos, as criancinhas hoje já vêm, parecem que com o chip, não, o aplicativo já vem novo, né? Elas vêm com novas funções, com novas habilidades. Então a pergunta seria, de onde que estão trazendo estas informações? Mais ainda, por que Deus, que se supõe que é justo em tudo, permitiria que algumas venham com deficiências, doentes, com problemas, e outras venham totalmente sadias? E se essa fosse nossa primeira encarnação, por que nós estamos aqui no século XXI? Por que não encarnamos em 1600? Por que não em 2300? Ou por que no ano 3000, quando o planeta já nem sequer tivesse doenças, né? E por que na Terra? E por que no Brasil? Ou por que no México? Ou por que na Mongólia? Ou na Sibéria? É muito frio, né? Mas enfim, né? Por que a gente está aqui nesse momento? Qual é a causa? Por que Deus teve ideia? Porque uns moram meses, anos, os outros vivem 100, 120, 130 anos. Por que tem pessoas que nascem gigantes e outras pequenininhas, né? Qual é a causa? Por que homem, mulher? Por que ricos, pobres? Por quê? Com a reencarnação nós vamos entender, na verdade, que tudo obedece a um processo de crescimento e a pergunta vem, para quê? Qual é o objetivo? Observando também, vamos ver aqui, por que é fundamental reencarnar? Porque numa só vida, nós não conseguimos alcançar a perfeição. Por isso, precisamos de uma nova existência. Em algum momento vamos a chegar a uma perfeição relativa, porque só Deus é a perfeição absoluta. Isso é importante porque, quando a gente fala de perfeição, nós estamos falando de uma perfeição relativa, né? Somente Deus é a perfeição absoluta, não somos perfeitíveis, né? Outro item interessante é porque há pessoas que são contrárias à reencarnação. Tem muita gente que é contra a reencarnação, mas qual é a causa disso? Bom, os espíritos revelam que todos temos muitas existências e as pessoas que dizem o contrário pretendem nos manter na ignorância em que eles mesmos se encontram. Este é o seu objetivo. Manter-nos naquela ignorância que se encontra. Porque com a reencarnação, o Evangelho ou o entendimento do Evangelho fica muito incompreensível. Jesus fala, para entrar no reino dos céus, né, precisamos ser como as crianças, né, puras como elas. Quem é pura como a criança? Ninguém sai daqui até não pagar o último centavo, o último centavo, né? Quem que sai da terra, desencarna, depois de ter pago tudo? Muita gente sai devendo, né? Vamos supor um Hitler, mandou destruir milhões de pessoas, mandou matar, campos de concentração, gerou caos, se mata, se suicida e pronto. O que aconteceu com ele? Não, para o inferno eterno. Mas será que é assim mesmo? Os espíritos... E o Hitler foi um caso máximo. Mas nós mesmos, quando desencarnamos, né? Quantas coisas e desgraças já nos geramos? Pensamentos, brigas, intrigas, maledicência. Será que somos puros? Não. Para onde que vamos? Por isso, como numa existência não é suficiente, Jesus falou, para entrar no reino dos céus é necessário volver a nascer. E mais uma outra pergunta, será que a alma nasce com o corpo? Será que é criada exatamente nesse momento? Os espíritos dizem que não, a alma não nasce com o corpo, nós somos seres pré-existentes ao corpo físico. Este não é o nosso primeiro corpo, nem será o último. E ainda mais, esta encarnação é o melhor de seu processo evolutivo de milênios. Nunca houve uma encarnação onde você foi melhor que esta. Isto é um comparativo, né? É o seu Windows 8, é o seu Windows XP, não sei, quer dizer, seu iOS 7. Isto é o melhor de todas as suas existências. Observem-se, analisem-se e vocês vão se perceber
quão imperfeitos ainda somos. E isto é o melhor de todo o nosso processo evolutivo. Então, meus amigos, nós começamos com estas videoaulas de reencarnação fácil para ter um pouquinho uma ideia de como funciona a reencarnação. Obrigado.